Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Louvado a Deus por essa oportunidade de estarmos falando sobre um tema que é muito cabível nesse ano de unidade, de maturidade para a nossa igreja, que é sobre o perdão. E temos que entender algumas coisas sobre o perdão. E o perdão, ele não é só um ato de, me desculpa, lá fora, né? Eu escutava isso, eu tenho escutado muito, mas lá fora eu escutava assim: Deus te perdoe, quem tem que perdoar é Deus. Então, nessa manhã a gente vai ver que não só Deus também perdoa, mas como nós também temos que dar o nosso passo de perdoar as pessoas também, porque é bíblico, também é profético, também é eficaz e também traz bênção para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus. Então, para os irmãos entenderem, melhor dizendo, sobre a questão do perdão, e o autor da revista, ele também coloca aqui, o pastor João Caetano, era uma palavra grega, eu já falei em outra oportunidade aqui, chamada, porque o nosso maior exemplo no ato de perdoar se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que não tinha culpa, aquele que não tinha dor, aquele que foi, como Isaías falou, uma ovelha muda, sem mancha, sem mácula, levada para o matador. Ele, no alto da sua cruz, antes de expirar, ele virou para o Pai: perdoa porque não sabe o que faz. Ele disse em grego romano: charizomai, eu estou dando o céu, mesmo ele não merecendo. Isso que é impressionante do que Jesus nos ensina no ato de perdoar. E no ato de perdoar, os irmãos têm que entender uma coisa muito importante. Ele nos ensina que perdoar com clareza e objetividade, somos perdoados da mesma maneira que nós somos perdoados. Porque o perdão, como está no tópico 1, ele quebra seus encadeamentos. É impressionante. Eu não quero que, por favor, não deturpe a minha palavra, não coloque palavras na minha boca, por favor, tá? Tem que ser bem claro. O que eu vou dizer agora não é que todo mundo que causa isso, que tem essa doença, é por esse motivo, por favor. Mas os maiores estudiosos, pastores do corpo humano, dizem que na maioria das vezes, as pessoas que têm câncer são por causa que não sabem pedir perdão. Torna a dizer, não coloque palavras na minha boca e me perturbem ela. Não significa que todas as pessoas que têm esse mal, porventura, é por causa disso. Mas na maioria dos casos, é porque não sabem o que ela quer. Então, o perdão, ele é um encadeamento, ele te liberta. Em 2 Coríntios 5,19, como está na tua revista, Paulo vai dizer que ele faz uma reconciliação. Nós estamos rompidos com Cristo, através de quando perdoamos, nós somos reconciliados com Ele. É interessante, você vai ver que o perdão, antes de tudo, ele é uma virtude divina. E antes de ser também uma virtude divina, é uma obrigação do crente. Todos nós, no decorrer da nossa caminhada cristã, nós vamos ser incomodados com alguém. E vocês já escutaram isso em mensagens, em pregações. Louvores é mais difícil falar nessa área, né? Mas em mensagens, que o perdão é aquela cicatriz profunda que você vê, lembra do fato do ocorrido, mas ela não te causa nenhuma dor. Os irmãos não podem ver, mas no meu pé esquerdo eu tenho um corte profundo de 8 pontos. Vou tentar parar a bicicleta só com o chinelo morrou, foi por dentro do paralama,
abriu uma boca de jacaré. Minha mãe passou papel higiênico assim, corre para o hospital. Toma de 8 pontos. Lembro tudo de como é que foi. Mas não me causa dor. Ele quebra o encandeamento. Eu tenho 6 pontos aqui do lado. Lembro como ocorreu. Tive infância. Tem um quadro aqui que já sumiu. Brincando no portão da igreja, da Bléia. Polícia e ladrão. Portão inclinado, a mamãe da consagração. Orando e o abençoado aqui correndo. O portão da igreja estava inclinado. A parte de teste eu apaguei, só corri no hospital, tomando 4 pontos. Lembro, mas não me causa dor. O perdão é isso, os irmãos têm que entender. Quando você libera perdão, ele te traz uma libertação, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Guarde isso na sua vida. Nós vamos receber bates da vida, embates da vida, palavras da vida, mas temos que liberar o perdão. E o mais interessante de tudo isso, fulano que tem que vir a mim, é eu e você que temos que ir lá. Porque Jesus estava na cruz, mas ele de lá perdoou sem ele tendo que estar lá. É nós que temos que ir lá. Então, se você quer nessa manhã crescer em maturidade, isso é um ponto essencial. E você ter a sua mente, o seu coração desprendido para isso. Deve estar na sua revista, e na minha opinião, que parece eu não olhei a revista do aluno, eu sempre compro a do aluno do professor para comparar. Mais embaixo, o autor ele coloca a sua características observadas do perdão. Nós vamos ler rapidamente esses ciclos. O perdão, ele liberta e traz felicidade. Salmo 32, versículo número 1. Rapidinho aqui, para a gente tomar tempo, a gente vai perder um pouquinho de tempo no início, e depois vai ser contigo. O salmista diz assim, Davi, né? Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor em toda maldade, cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo mal brandido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de espelho. Olha o que o salmista Davi está dizendo. O que acontece quando você não libera perdão? Não precisa nem ser um autodidata em nossos estudos bíblicos de seminário, nada disso. Só você vê, olha o que se tornou quando Davi não tinha perdão. Salmo 103, versículo de número 3. O perdão abarca todas as iniquidades, que aí engloba, alcança, essa palavra significa. Salmo 103, versículo de número 3 diz assim: e ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Olha o que eu estava dizendo. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha que receber o perdão de Deus, que curou todas as suas enfermidades dele, que às vezes não é externa, mas é interna, ele está dizendo isso. Perdão é um fruto do amor. Eu vou complementar aqui de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, eu tenho uma Bíblia nova que comprei, estou uma anunciando a antiga, porque a antiga já vão jogar certinho assim, ó. Diz assim, ó, Pedro dizendo, mas sobretudo, tende ardentemente, aqui no meu da caridade, alguns pode estar amor, uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha que coisa linda quando você libera o perdão e vai desencadeando um monte de suas situações na minha vida e na sua vida. O perdão obedece uma proporcionalidade. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7, 47. Diz assim: por isso te digo,
que nos muitos pecados eles são perdoados. Por quê? Muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você vê que nas trajetórias de quem não perdoa muito, que acha que Deus que tem que perdoar, não é uma atitude, porque o perdão é um ato de atitude. Aí você pode falar assim, mas no óbvio a pessoa mora em outro estado. Telefone. Ah, meu irmão, está difícil de encontrar. Mora na mesma cidade. Ora a Deus que Deus faz, você está juntinho assim, ó. Pertinho para você poder pedir perdão. Para você obter o amor de Deus. O perdão ele é ilimitado. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes nós vemos aqui temos que perdoar? Ele disse: 70 vezes. Ele disse, Jesus lhe disse: não te digo apenas 7, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, uma coisa, você não vê nem às vezes o teu irmão de sangue todos os dias. Se você tivesse que ver todos os dias, era 70 vezes 7. E a questão disso tudo não é quantas vezes devemos perdoar, mas o quanto ou como estamos preparados para liberar o perdão. Porque o que o diabo trabalha para a gente, às vezes, não liberar uma palavra de perdão, porque vai estar um dia que vocês vão pegar no dia mau. Todos nós somos imperfeitos, nós caminhamos para a perfeição para com Cristo. Porém, vai ter um dia que eu vou estar mal. E eu, sem querer, não querendo, eu vou magoar vocês. Eu peço a Deus que isso nunca aconteça. Ora a Deus que isso nunca aconteça. E com os 40 anos vai se passando, a gente vai tomando maturidade. Deixa aqui, eu abri um parênteses muito grande na maturidade. Isso, quando a gente fala 40 anos, é o estágio máximo que um homem com uma mulher toma a sua maturidade natural da vida. Mas quando olhamos para a Bíblia, maturidade não depende de idade, depende da circunstância. José, com apenas 28 anos, foi ser governador do Egito. Tinha maturidade para ser? Não. Deu. Por toda a sua trajetória de vida. Daniel foi ser governador com aproximadamente 37, 35 anos. Tinha mais 3 amigos da mesma idade, aproximadamente. Quem eram os mais amigos mais que confiavam nele? Então a gente vai entender que a maturidade no meio cristão, às vezes não depende muito de idade, mas sim de espiritualidade, daquilo que tem um compromisso com Deus. Quando você tem compromisso de maturidade com a palavra te amadurece. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, que eu voltei para Cristo, melhor dizendo, faz tempo, com 17 anos, com 19 para 20 eu voltei, no ano de 98, perdão, último abril de 98, eu me lembro que quando eu caminhei, uma coisa que Deus me deu de graça, sem pedir, o resto eu estou correndo atrás até hoje, foi discernimento na palavra e na habilidade para escutar muita coisa. Porque eu olhava para Deus e falei, isso tudo acontece. Já está acontecendo, já está lá, já está escrito, não tem que ficar me preocupando com nada. Então, Deus acho que colocou casco de tartaruga em cima de mim. Então, eu levo de boa. Falei, não conhece a Cristo, fico chateado tudo, mas daqui a pouco passa. Então, quando a gente fala de maturidade, às vezes, quando a gente vai olhar, às vezes entra um adolescente na igreja. Às vezes tem mais maturidade que a gente de 60 a 80 anos. Mas porque quanto mais você se aproxima da palavra, a palavra te amadurece. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai sabendo dos segredos e dos objetivos de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece a Deus, conhecendo a Deus, você discerne as coisas de Deus. E Deus vai te dando maturidade nas coisas do reino. Para que você continue firme mediante a tudo que possa acontecer e você não se afastar. Porque eu digo, quem bebe no sangue do Cordeiro uma vez não se afasta nunca quando dependente de qualquer coisa. O sangue do Cordeiro vicia. Você prova a vez o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, pode vir tribulação, pode vir calúnia, pode vir despedido, você continua de pé, porque você sabe quem te fez, quem te salvou, quem te faz amadurecer todos os dias. Então o autor da revista,
essa questão do encandeamento muito claro. Você tem que se desprender, você tem que se quebrar o seu eu, para você amadurecer em Cristo e pedir perdão às pessoas. Todos nós, se você ainda não passou, você vai passar por alguma situação que você tem que ir lá e pedir perdão, mesmo você estando certo. Mesmo você estando certo. Só quem passa sabe o que eu estou falando. E isso é uma característica de crente. Isso é uma característica do Evangelho. No tópico 1.1, o perdão é uma instrução doutrinária. Paulo ele vai dizer em Colossenses 3, 12 e 13, diz assim: revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra o irmão, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Paulo estava alertando a igreja de Colossenses, estava dando umas brigas lá doidas. Aí ele falou: Cristo nos perdoou, gente. Você quer uma coisa? Não fica de disse falando por aí, espalhando nada, não. Não vai na porta do vizinho A, do vizinho B, do vizinho C. Vai lá, senta com o teu irmão, conversa com ele. Eu aprendi uma coisa já. Vou usar aqui o pastor Claudinei. Se eu perceber que às vezes o pastor Claudinei foi meio áspero comigo, eu vou olhar, irmão, vou ali tomar uma água e volto. Eu não sei como é que foi a semana dele. Não sei. Aí chego lá, passo no tio. Tudo bem, pessoal? Uma vez à noite, no mesmo culto de domingo, se for, no próximo que nós nos encontrarmos, eu estava meio chato por aquele dia, me perdoe, mas no mínimo eu assim, pô, tratei o irmão mal. Na maioria das vezes acontece isso. Ou a pessoa nem lembra o que falou, porque sabe, porque pegou uma semana ruim. Aí você se afasta, porque às vezes não é a característica da pessoa, não é o jeito da pessoa, mas ela teve uma semana, porque às vezes te tratou mal, às vezes quando você vai ver a história, ele, pô, não me perdoa, foi sem querer, eu estava mentindo, sabe, a empresa falou que ia fazer isso, não fez, eu tinha ligações batendo. Como é que o exemplo que eu sei muito pouco da profissão do Claudinei, ou quase nada, eu quero dizer. Mas eu estou dizendo assim, poxa, me cobrando, aquela coisa, o material não chega, aquela coisa, pressão aqui, pressão aqui. Bom, cara, fica, cara. Quem é compromissado com o reino, compromissado com os seus compromissos, qualquer homem, mulher de Deus, compromissado vai ter, aí você se aproxima e acaba sendo o quê? Mais maltratado de uma forma, não que ele queira, mas o que Paulo estava dizendo na igreja? Tem alguma coisa? Chega para ele e fala. Não leva por Silas, vou te usar assim. Não faz fofoca, vai lá e resolve. Resolvendo fica tudo em paz. O que você vai ter? Você vai ter que começar a ter. Você vai se colocar no lugar dele. Você vai ter, como Paulo está alertando, longanimidade, mansidão, temperança, benignidade. E o interessante, entranhas. Vai estar aqui dentro de você todos os dias. Você vai se colocar sempre no lugar do outro, vai entender o outro melhor. Quando Paulo fala isso, na revista do professor está exatamente isso, a questão que eu falei aqui do Charles Romay, no tópico 1.1, mais embaixo, está na tua revista, diz assim: há menos dois aspectos que serem considerados nessa instrução paulina, que Paulo escreve a Colossenses: o aspecto contínuo do ato de perdoar uns aos outros, e o aspecto casual do ato de perdão, para que nós fôssemos perdoados por ele. Quando Paulo escreveu isso à igreja de Colossenses, Cristo já tinha morrido. Cristo já tinha sido sepultado durante 3 dias e ressuscitou. Bom, se vocês querem ter o perdão de Deus, aprenda a perdoar aqueles que você está vendo. Senão nós não vamos ter o perdão de Deus. Eu sempre digo aqui, fazendo uma comparação que tem nada a ver com o perdão, que eu aprendi com o Pai Nosso: venha a nós o teu reino. O reino de Deus não vai sair de lá, mas o reino de Deus vai se manifestar da mesma forma que eu trato o meu semelhante, da mesma forma que eu trato o reino de Deus. Se eu tenho um compromisso com o reino me trata da mesma forma. Lembra de Davi?
Davi foi esquecido do seu pai, Samuel na sua casa, aquela coisa. Ele estava cuidando de coisas que nem serviam para o holocausto, nem servia para a oferta na casa do Senhor. Mas Deus o colocou como ele, porque ele estava cuidando de coisas que eram desprezíveis. O leão e o urso não tocam, mas enquanto não toca, Deus estava falando só, Senhor, vou colocar ele para cuidar do meu povo. Então, quando a gente trata as coisas do reino, o reino de Deus nos trata da mesma forma. E Paulo estava dizendo isso, porque nós somos aqui, semelhantes a Cristo. Quando eu olho você, eu olho outro irmão, a irmã, eu vejo a semblante de Cristo, para que não possa ter contento entre nós, não possa ter dissentice entre nós. E essa igreja estava confusa na época. Por isso que é uma coisa casual, porque Paulo está alertando, se Cristo nos perdoou, por que você não pode perdoar? Pense nisso. Que às vezes no trabalho, às vezes você consegue tirar um clima no seu local de trabalho, uma situação que você possa reverter na sua casa, na sua família, para que possa ver como eu e você resplandecer o Evangelho de Cristo na sua vida e o nome do Senhor ser glorificado. O perdão, aqui no tópico 2, é uma escolha desafiadora. Como eu disse, não adianta você dizer que é fácil. Para mim, eu vou dizer de mim, eu não tenho nenhum problema eu chegar e pedir perdão para ninguém. Eu não tenho. Agora, experiência pessoal. Eu passei uma situação com um irmão em Cristo, que ele estava em outro estado, ele vinha para o Rio. Isso bem simples, não. Eu recebi um pastor na minha casa. O pastor teve uma visão comigo e com a minha esposa. Falou que minha esposa não estava presa a ele, porém eu estava preso a ele. E eu não tinha nada contra o abençoado. Até o carro do abençoado tinha dirigido. Ele estacionava o carro no pátio da igreja. Pastor, deixa aqui a sua chave, eu manobrava, estacionava o carro com a chave no cintura. Mas eu tinha preso. A igreja onde ele pastoreava não crescia. Olha o que o perdão causa. Experiência minha. Nunca vai ser igual a sua. Não vai. O seu perdão vai ser diferente do meu. Irmão, o diabo sabia. Não, pensa que o diabo não sabe. Deus deixa saber uma coisa. Irmão, o abençoado fugia de mim. Até que uma hora eu esbarrei e falei assim, eu não posso sair daqui sem pedir perdão a ele. Não posso. O irmão desse amigo, o pastor, sabia da situação, ele falou, está subindo ainda. Ele subiu, eu segurei, dei a parte do Senhor, futuquei. Aí eu, não tive problema contigo. Eu falei, meu irmão, a gente cresce em Cristo. A gente, nosso dia de crescimento, a gente nunca é o mesmo há 2 anos atrás. Me perdoa. Se ele me perdoa, eu não sei, mas ele falou amém. Eu fiz a minha parte. Nos encontramos outras vezes, continuei dirigindo o carro dele, manobrando o carro dele. O bom do seu obreiro, você está no estacionamento, para quem gosta de carro. Você não anota para cá. Depois ele teve um filho, não muito trágico. Graças a Deus, está vivo. Graças a Deus, eu vou ficar por aqui. Mas então, assim, com perdão, você libera a pessoa até da sentença da morte. Porque eu e você merecemos o inferno. O perdão de Cristo nos está continuamente está nos dando, melhor dizendo, a vida eterna. E não é fácil. Imagine Deus olhando de lá, Jesus na cruz, o seu filho sendo crucificado, que ele podia mandar um anjo para destruir toda aquela situação e toda aquilo que estava escarnecendo, blasfemando de Cristo. Se isso é rei dos judeus, desce daí. Está aí na Bíblia, você sabe. Colocaram a plaquinha, rei dos judeus, debochando. Imagine Deus olhando de lá, podendo ter todo o poder de defender o seu filho. Mas ele sabia o sacrifício para nos mostrar e nos servir de lição que o perdoar é um ato não fácil, mas porém também é desafiador. Mas também, como Paulo também escreveu, quando ele ressuscitou o terceiro dia, Deus deu um nome que está acima de todo nome.
O perdão te abençoa, não é te exalta. Calma. O perdão te abençoa. Eu quero ficar aqui, não é exaltar, porque aí vai achar que vai ficar em cima do outro, vai pisar no outro, não. O perdão, ele te abençoa poderosamente e te liberta de toda situação. Quando Lucas escreve, está na sua lição como na minha, 17, 3 e 4, você pode ver, ó, disse Jesus aos seus discípulos, oraram por vós, e eu e teu irmão pecado contra ti, repreender-o. O que ele está dizendo com isso? Esse repreender, irmão, por favor. Aí você diz, você está errado. Não, não é isso. É questionar. O que houve? Eu fiz alguma coisa? Aconteceu algo que magoou o seu coração, que entristeceu a sua para comigo? É isso, repreender é isso. É isso que o texto está dizendo. Você fez que. Não, não é isso. É você chamar a pessoa, chegar e usar de novo. Pastor Paulo, eu fiz alguma coisa que magoou o seu coração, me perdoe. É isso que Jesus está dizendo assim. É você chamar a pessoa no particular e conversar com ela. Como o texto disse, caso não haja, chame 2 ou 3 testemunhas. Mas podemos resolver, chamei o irmão. Irmã, magoou o seu coração, me perdoe. A minha intenção não foi essa. A minha intenção foi priorizar o reino, priorizar a casa de Deus, priorizar o bom andamento do povo. Ou seja, em casa, na família, no trabalho, em qualquer lugar. Porque aonde nós estamos caminhando nessa terra, nós estamos refletindo o nome de Cristo e a glória de Cristo por onde quer que andemos. Eu costumo dizer, e acho que eu nunca disse isso nessa igreja em 4 anos que eu estou aqui. Eu não carrego Álvaro Viana Fidel desde o meu nome. Quando eu aceitei Jesus, eu carrego Jesus Cristo de Nazaré primeiro. Depois o restante do sobrenome. Se a gente pensar assim, a gente não vai precisar de nem de muita coisa para as pessoas aceitarem Cristo na nossa vida. O autor coloca assim: o que infere a partir da instrução do nosso mestre Senhor, eu vou acrescentar Jesus, é que o perdão não é um sentimento pueril ou que brota no coração do crente que passa num toque de mágica. Muito contrário, o perdão é, antes de tudo, uma escolha desafiadora que demanda abnegação e profunda renúncia de si mesmo. Lembra quando Paulo falou? E deu nome sobre todo nome? Irmãos, só quem é ferido sabe. Irmão, às vezes é melhor, eu vou usar uma forma bem, melhorei, obrigado Jesus, um tapa no rosto do que às vezes uma palavra. Porque bateu aqui, ficou roxo, dolorido, você passou. Passa uma pomada, um vinho, sei lá o que passa. Mas uma palavra entra aqui, vai para cá, e acabou. E acabou. O autor, o pastor João Caetano, ele coloca, é uma renúncia. É você abrir mão do teu ego, das tuas convicções, dos teus direitos, e chegar lá, pastor Claudio, vou usar o Senhor. Me perdoa, em nome de Jesus, eu errei com o Senhor. Mesmo ele me feriu. É uma renúncia que você tem que ter. Aí você se parece com Cristo. Quando nós aprendemos a perdoar, que é uma atitude não racional ou de consciência, os sentimentos não se esqueçam, não se apagam da memória. Porque nós não temos uma memória ilimitada. Ele não tem amnésia, não tem nada, você vai lembrar. Mas é você olhar para a pessoa e lembrar que ela não te causa mais dor, não lembra da cicatriz. Você lembra, mas ela não te causa mais nenhuma dor. Você lembra do fato, você vai olhar para a pessoa e vai lembrar que não tem nada. Aí você tem a graça, porque não é fácil. Não vem passar pano, dizer aqui que estalei uma bolinha de condão. Não. O Evangelho é renúncia todo dia. O Evangelho é você abrir mão do seu eu todo dia. É você abrir mão das suas vontades todo dia.
Nós somos tentados nas nossas áreas todos os dias e o perdão é uma delas. Enquanto os irmãos não entenderem esse ato na questão de perdoar, muitas coisas vão ficar travadas na nossa vida. Coisas simples, irmãos, que é só fazer uma ligação. Fala. Fica à vontade. Eu vou falar do meu caso. No meu caso, eu tinha que lembrar o abençoado. Mas tem casos que eu não preciso. Vamos falar assim, no perdão, porque ele me machucou, você me perdoou, porque você me machucou. Sim, mas por que a clareza? Eu acho que tem que ser muito claro. Sim, por quê? Porque cada irmão ele vai sofrer no decorrer da sua caminhada cristã alguma coisa que vai diferir por alguma pessoa. O diabo não vai, o diabo já é nosso artigo, nosso adversário, quer nos levar para o inferno de qualquer maneira. Mas quem nos fere é o ser humano influenciado por ele. Então, vou trazer de novo o caso desse abençoado. Eu fui a ele, e lembrei dos meus erros também. Eu não lembrei só dele, apontei os meus também. E falei para o abençoado: me perdoa. Nós somos crentes em Jesus. Nós queremos ir para o céu. Estou complementando tudo que eu falei para ele, que eu concordei. O Senhor me perdoa. Ele abaixou a cabeça e disse: amém. Amém? Amém. Senhor, posso tudo. Eu passei um problema seríssimo. Eu liguei para a pessoa e eu falei: te perdoar. Por isso que você está doente. Sim, mas aí, ok. Isso também é uma atitude desafiadora. Porque eu acho que o outro não tem confronto nenhum com o que ele fez. Ele errou e você me perdoa, você errou. Mas no meu caso, a pessoa sabia o que fez. Entendi. Tem casos que as pessoas eles fazem consciente, como já é o exemplo do pastor Cláudio. O pastor Cláudio né, assim, ele pode estar passando uma semana difícil, eu posso, irmão, me perdoe. Mas, por exemplo, eu posso sem querer magoar o Silas, se o Silas começar a ficar com a barba branca, é o único que vai brigar com ele. Aí eu estou sabendo que o Silas está virado comigo, me olhando atravessado, no Silas, e fiz alguma coisa. Porque às vezes eu fiz inconscientemente, no corre-corre, no trabalho da igreja, sabe? Inconscientemente. Então eu estou vendo o Silas olhar para mim atravessar. Eu estou vendo o Silas não me beijando como ele sempre me beija. Eu não estou vendo o Silas me dar a paz do Senhor como ele sempre me dá a paz do Senhor. Eu estou vendo o Silas não me abraçar como ele sempre me abraça. É uma coisa estranha. Porque eu falo para a pessoa assim: eu quero te perdoar, mas se ela também não me pedir perdão, a minha casa está fechada, no meu sofá ela senta. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Por favor, pastor Cláudio. Durante muitos anos eu também pensava assim como a irmã. E depois que você já passou, tá? E aí, um belo dia, eu morei e falei: Senhor, por que eles têm que pedir perdão? E aí o Espírito Santo me falou algo tão simples que a gente às vezes não presta atenção. Pelo sentimento que eu permiti entrar em mim. Porque no momento que eu sou o templo do Espírito Santo e permiti ficar chateado com alguém que me fez mal, eu já estou errando. Eu falei: como assim? Porque era assim que Cristo fazia. Então eu tenho que pedir perdão. Se alguém pisar no meu canto, eu tenho que pedir perdão para o meu pecado embaixo. É na contramão desse mundo que a gente vive mesmo. Eu falei: Senhor, é verdade. Então me perdoa pelo que ele fez à senhora. A senhora pede perdão pelo sentimento que entrou na senhora em relação a ele. Porque no momento, no mundo espiritual, aquilo inverteu. Ele magoou a senhora. Mas no mundo espiritual, quando a senhora fica chateada com ele, fica com raiva dele, já inverteu. É a senhora que tem que pedir perdão. E aí depois também, eu fui entender pouco tempo. Mas aí não precisa essa pessoa. Então, aí há o confronto, como o Espírito falou. Aí sim, nós vamos conversar um pouquinho. Me perdoa porque eu fiquei chateado com você. Aí a pessoa fala assim: mas por quê? Aí sim, aí há o confronto. Porque se ele fez isso,
incondicionalmente pela obediência à palavra de Deus. Se não perdoarmos, nem reconhecemos os nossos erros, porque nós falhamos. Se a pessoa virou para comigo, alguma coisa eu fiz, às vezes inconsciente, às vezes inconsciente, e isso também vale principalmente para nós que somos maridos, que somos casados, também para dentro de casa. Pai e meu filho. Hoje a esposa não está aqui, está de trabalho, o Zezinho também tem que estudar um pouquinho, mas a gente briga, mas eles feiam, me perdoe, desculpe, vou tentar melhorar. Porque é incondicional, porque não adianta você ser uma coisa aqui e ser outra coisa lá fora. O que foi lindo, estávamos reunidos com alguns irmãos no local, a oportunidade aqui mesmo, e uma jovem na mesa virou assim e falou assim: cara, muito a Esther falando de mim, filho falante fica até assim, né? Aí a mocinha falou assim para a Esther: é tão lindo ver esse relacionamento do seu pai, a sinceridade do seu pai, a franqueza do seu pai, a pessoa que é do seu pai. Se eu sou aqui sem a minha esposa, irmão, se eu te encontrar na rua, você é a mesma pessoa com ela, não vou estar forçado. Na padaria onde eu compro pão, se eu fizesse, eles entregam também, falei: bom dia, bênção. Todo mundo sabe que sou eu. As meninas todas que trabalham na padaria, na parte ali de servir as pessoas que vão naquela padaria. Um dia eu cheguei lá, a Madalena estava lá, minha esposa, chegou Madalena, deu um beijo na cabeça, a Madalena ficou assim, minha esposa, fica tranquila, é assim mesmo. Madalena já mudou comigo, boto lá benção, todo mundo sabe que sou eu. Aí tinha uma menina nova, chegou um dia na padaria: ô benção, boa noite, tudo bem, isso aqui? Senta agora mais na parte da noite. Aí eu escutei: você que é a bênção, por quê? É a forma que nós resplandecemos à luz de Cristo. E o que tem isso a ver com perdão? Tudo. No sentido de que, incondicionalmente, nós fazemos pela obediência à palavra. Pela obediência à palavra. Tá? O que a irmã Sansa falou: perdoa não sendo no meu sofá. É o direito dela. Mas tem coisas que o perdão, você vai todo dia encontrar com aquela pessoa quando bater o ponto. Vai entrar para trabalhar. E ela é uma engrenagem do teu trabalho. E você vai ter que falar com ela normalmente se você liberou o perdão. Você tem que demonstrar para a pessoa que, porventura, realmente Cristo habita em você e você não tem nada contra ela. Mesmo que a pessoa não aceitou o seu perdão. Aí é outra questão. Eu peço perdão à irmã, a irmã não aceita, eu estou embaixo com Deus. Eu estou embaixo com Deus. Está aí minha esposa, meu filho, eu não tenho nenhum problema em dar marcha reta no meu carro. Não tem esse orgulho. Se Deus falar comigo, não vou lá e peço perdão no mato. Não resumo nem 2 tempos. Nem 2 tempos. Fico chateado, não quero falar agora. É assim mesmo, não quero falar agora, mas daqui a pouco eu falo, porque eu não sei guardar mágoa, eu não sei guardar rancor, eu não sei guardar raiva, fico chateado na hora, mas depois passa, nem lembro. Esse caso com esse irmão, na visão, no meu sofá da minha casa, o pastor não viu minha esposa presa. E eu estava preso na visão que Deus deu a ele, essa experiência particular, por favor, como o pastor sempre ensina aqui, era um fio de nylon. Bom, o que é um fio de nylon para nós? Que atrapalhava o meu crescimento. Olha só a finura de um fio de nylon que atrapalha o meu crescimento. Eu sofri durante um bom tempo orando de madrugada, todo deixa eu encontrar com ele, deixa eu encontrar com ele, não atrapalha o reino, não. E a igreja não crescia onde ele estava. Quando eu conversei com ele, ele falou assim: pessoas vieram, aceitaram Jesus, pessoas se agregaram à igreja, não tinha quase músico. Eu sei o que eu estou falando. Não é fácil, não é desafiador, porque o diabo sabe onde ele trabalha. E o ato que Jesus fez de nos perdoar na cruz do Calvário, nos redimir para o céu, ele sabe que o perdão te atrapalha de você chegar no céu.
um reconhecimento da falibilidade humana, responda a si mesmo. É simples admitir-se fraco, desprezível, indigno, torto, mau, infame, mesquinho, ordinário ou sórdido. Se somos honestos, certamente diremos que não, pois sabemos que essa admissão demonstra a ideia de que somos boas pessoas. Pedir perdão, sobretudo, ameaça nossa autoimagem, pois nos coloca em evidência aquilo que nos traz vergonha. Errar, o autor está colocando aqui, é algo inerente do ser humano. A gente vai rápido, como a gente já conversou sobre aqui. Devido à nossa natureza humana, sempre haverá uma falha nossa. E ela vai nos expor. Expor Jesus. Mas só que eu falei, eu não vou usar a palavra exaltação, tá? Por favor, mas ao ato de você se expor para pedir perdão, você vai receber o favor de Deus, a graça de Deus vai estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos. Não vai só sobre você, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu parente, tua casa, sobre tudo. Errar, vamos errar continuamente nessa caminhada da vida cristã. Mas quando nós olhamos para nós e estamos dispostos a dar esse passo de amadurecimento e pedir perdão, se prepare. A graça de Deus, o favor de Deus vai estar sobre você, vai alcançar outras pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tópico 2.1.1. Para lá embaixo, né? Tem uns pontinhos vermelhos ali, lembra? Está na sua revista também. Para pedir perdão de modo eficaz e preciso, edificar é o melhor momento de fazê-lo. Assumir-se com sinceridade o erro cometido, ter disposição para mudar e aceitar a resposta do ofendido. É difícil, mas Deus vai te dar graça por isso. Vai lhe dar graça. Você vê o que Deus dá para ele. Irmãos, Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, Jesus, irmão, como diz a minha filha, só dieta de direito, tá gosto. Minha filha vem cada vez está lendo a Bíblia e fala: Jesus é o cara, Jesus é best. Eu falei: eita, ainda bem nela, pai, isso aqui. Aí outro dia ele estava lendo a Bíblia e falou: não, filha, é isso, conversando. Olha só o que Jesus fala em Mateus 5. Olha aqui o perdão, ele fala, 5:23. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se envalorizar contra o seu irmão, será réu do seu juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de raca, ou algumas pessoas está de louco. Não, perdão, 23. Portanto, se trouxeres uma oferta no altar e aí lembrares de ter algo contra o teu irmão, deixe ali, vai se conciliar com o teu irmão e depois traz a tua oferta. Olha como tem um poder. Pensa que só aqui, eu estou bem, só que eu vou ofertar na casa do Senhor, vou abençoar. No momento certo, da semente vai. Mas se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, a tua oferta não tem jejum, não tem nada, fica travada. Quer ver outro? Como diz a Esther, Jesus é best. 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. E se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as suas ofensas. Preciso traduzir? Não, fica só na palavra. Se você não perdoar, você também não vai ter perdão de Deus. Deus foi rasgou o verbo. Olha, se você quer, vamos. Segura aí para você estar aprendendo o Sermão do Monte. Toma. 7, 24. Todo aquele que, pois, escuta as minhas palavras e a não pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correu os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. Ele não caiu porque estava edificada sobre a rocha.
Jesus passando a caneta, não deixando nem borracha, nem paper para apagar. Aí, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram o vento, se combateram aquela casa, e a casa e caiu, e grande foi a sua queda. Você pode ver que o texto Jesus usa da mesma forma. Ou a gente cumpre o que está aqui, ou não cumpre nada. Como dizia o pastor Daniel, já falou aqui, como o pastor Daniel falava, ou você crê, pega, ou duvida e larga. O Evangelho é um exemplo para ser seguido por essa nação. Nós reconhecemos a cruz de Cristo. Jesus ensinou os seus discípulos no Sermão do Monte, ele falou de oferta, ele falou de cumprimento, e ele falou que aquele que escuta as minhas palavras, ele usou o mesmo texto. Você pode ver que são 4 versículos, no versículo 7, capítulo 7, versículo 24 e 27, ele usa no versículo 24 e 26 as mesmas palavras sobre a casa, só que quando ele terminar no 25, ele fala assim, ó, edificada sobre a rocha, estava. O que ele está dizendo? Não citou que caiu, e nem grande foi a sua queda. Mas no 26, quando ele fala que ó, aqueles que escutam e não praticam, ele ó, desce a chuva correta e caiu. E foi grande a sua queda. O Evangelho de Cristo é para ser praticado. Nós temos que entender isso. Devemos ter maturidade em assumir em nós os nossos erros, melhor dizendo, caracteriza, não presente de uma baixa autoestima. Irmãos, quando nós vamos pedir perdão a alguém, não se sinta humilhado, não se sinta rebaixado. Você está lutando contra a sua natureza, contra a sua carne, contra o inferno, e não se sinta rebaixado. É um ato de grandeza do reino pedir perdão, para que você possa ter a tua vida edificada, a sua vida engrandecida para o poder do nome do Senhor. Tópico 2.1.1. Perdão, 2.1. O perdão resigna o agravo. O que o autor coloca aqui? Quando você libera o perdão para alguém, aquilo que estava para acontecer de grave na sua vida é bloqueado. Deus automaticamente põe o perdão. Quer ver? Como está na sua revista, na minha, o autor ele fala aqui no livro de Oséias. Quem foi Oséias no Velho Testamento? Deus fez ele casar com uma prostituta. Por causa que a nação estava se prostituindo contra os deuses. E ele tinha que voltar para casa, tinha que pedir perdão, e Deus estava assim, o povo vai e volta, Deus sempre liberava perdão. O agravo de Deus estava para tirar daquela nação. Então você tem que entender que às vezes, essa situação que você possa pedir o perdão da parte de Deus, você livra você de um agravo maior. Tem aqui uma frase aqui do pastor Luciano Subirá, que ele também deve estar na sua revista, que diz assim, ó, alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor, porém eu digo que é um benefício maior. Não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o que o perdão produz na vítima. Naquele que está ferido, sem perdão não há cura. A doença interior só complica a saúde espiritual, emocional, física da pessoa ressentida e seriamente afetada. Quem sofre é você, quem sofre sou eu quando não liberamos perdão. Essa aqui foi uma frase que eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, um dia da prega em Guaíra. Que é isso? Cada um tem seu jeito, eu tenho meu Deus que eu tenho. Mas não é a pessoa. A pessoa está lá no seu churrasco, no seu jantar de família, não está nem aí, você está aqui, ó. E você vai sendo consumido, vai sendo remoendo, vai aquele rolo, uma pessoa por dentro, sabe? Aquela moenda.
Ou você fica se remoendo sua mente, não sai, você toma banho, não sai, você acorda, não sai. Não libera o perdão desse negócio. Se liberta desse negócio, porventura, nessa manhã tem alguém assim. Diga. Fernanda, né? Débora, Fernanda. Só colocando lá em Mateus 5, 23, que o Senhor deu, a versão NVI diz que quando eu apresento a minha oferta e lembro que alguém tem algo contra mim, eu também devo me reconciliar. Muito além de pedir perdão por estar errado, se reconciliar mesmo não estando errado. Então, acho que as nossas ofertas também não são aceitas quando eu sei que alguém tem algo contra mim e eu não me esforço para me reconciliar, mesmo eu não estando errado na situação. É justamente o que a gente estava falando, pedir perdão sem ter errado. Sim. Mas se a pessoa não continuar. Eu fui pedir perdão se não está errado, irmão. Eu fui pedir perdão se está errado. Eu contei minha experiência particular. Eu estava de boa, quietinho no meu sofá, com a minha família. Mas o que eu fui receber aquele pastor na minha casa? Mas é meu amigo. Ele veio pregar aqui, vai ficar o lugar, não vai ficar na minha casa. Apagar o telão. Irmã, a senhora está livre. A senhora está livre. Eu vou usar de novo a imagem do pastor Rodinei. Se eu for a ele, eu peço perdão, a gente joga os pão limpo na mesa e fala que me perdoa. Ele diz no coração dele amém, com a posição que eu faço. E ele dentro dele, do seu entendimento, da sua consciência, ele não liberou, eu estou liberto, irmão. Eu estou livre. Eu fui debaixo da orientação de Deus. E fui debaixo da orientação da palavra. Ele não liberou, irmão, depois ele colhe a consequência. Não vai ficar insistindo. Pede a Deus uma oportunidade. Eu pedi oportunidade, não, eu estava na igreja. O abençoado que vinha fazer assim, ó. Aí esse pastor que teve visão comigo, com a minha esposa, estava no local assim, que tinha uma rampa subindo. Ele está subindo. Aí não tinha como. Aí vai lá, peguei o malandro, peguei o abençoado, melhor dizendo. Pai do Senhor, eu falei que o senhor não me respondeu, o senhor está tudo bem, família, como é que está lá? Puxei um assunto, entrei com perdão. Ele não perguntou, eu vi minha parte. Demonstrei todos os dias que quando estava lá, dirigi o carro dele, manobrei o carro dele. Ele era um dos últimos a sair, junto com outros homens, outros obreiros. Manobrava o carro, todo mundo deixava na porta, o cara não andava nem 2 metros. Eu sei o que eu estava falando. Ele não liberou a azar dele, com todo carinho, desculpa a expressão da palavra grocheira, muito pesada. Eu fiz a minha parte. Agora, não vou ficar toda hora lá, pastor, só me perdoa ver. Realmente, você não falou nada com a sua esposa, não. Nem nas tuas crianças, não. Meu problema foi com ele, não foi com os filhos, não foi com a sogra, não foi com o sogro, não foi com a esposa, não foi com a enteada, não foi com ninguém, foi com ele. Ele não liberou, eu estou livre. Eu fiz a minha parte diante de Deus. Não é ficar toda hora, não, fica quietinho. Você fez a sua parte, a orientação debaixo da palavra, diante de Deus, e que você tenha aprendido essa manhã, descansa o teu coração. Se lá da outra parte não perdoou, você não pode fazer nada, você não está dentro da consciência dela, você não está dentro do entendimento dela, você não está dentro do coração dela. Aí é onde a gente entra a palavra. Deus que som do coração sabe. O seu coração, o seu entendimento, por isso que Paulo fala, renovação do entendimento. Você entende que é a palavra, você tem que pedir perdão. Você chega lá, acabou o assunto. Não vai ficar todo lá, não. O irmão 301, me perdoa, toca o telefone, você me perdoou mesmo? Não. Acabou. E vai demonstrando ao dia a dia. Bom dia, Pai do Senhor, Deus te abençoe, vá em paz. Que você realmente liberou o perdão. Porque o perdão não é só você falar. Foi como eu disse, se trabalha contigo aquela pessoa com a engrenagem todo dia do trabalho, para que o seu patrão pague o teu salário. Então ela vai ter que ver em Cristo, em você, que realmente as suas atitudes de liberar o perdão houve mudança. Torna de ser repetitivo. Eu pedi perdão e continuava manobrando o carro dele, eu não precisava. Daqui alguns irmãos sabem, eu ando o carro, gosto de carro, pode sentar e dirigir carro, não sinto nem som naquele volante. Mas chego lá, manobrava, estacionava, e aquela coisa toda, o estacionamento ficava lotado, e
tirava o carro daqui, tirava o carro lá. Bom, era uma porta assim, eu deixava os carros tudo parado assim, ó. Quando eu ficava com as últimas chaves, ó, e chegava, desce aquela hora que eu tinha que ir embora por causa do ônibus, por causa de compromisso do seguinte, ia lá, ó. E meu irmão, teu carro está assim, assim, assim. Estava tudo estacionado direitinho, porque eu fazia como se fosse para Deus. Porque se imagina se Jesus estava lá atendendo, ele queria ir embora no seu carro. Ele queria andar 20 metros para chegar ao seu carro ou poder dar o carro na sua porta. Isso é o Evangelho. Mas também não fiquei toda hora que eu vi a pessoa, você me perdoa? Vamos comer um bolo junto? Tomar um café? Eu gosto de café? Um bolo? Não. Eu mostrei com atitudes que eu perdoei. Eu mostrei com atitudes. As suas atitudes vai declarar o seu perdão. E deixa até para o outro lado. Como eu disse, isso é repetitivo. Você não está dentro da mente da pessoa, do coração da pessoa, da consciência da pessoa. Você fez a sua parte como o Evangelho de Cristo tem que ser feito. E ponto final. Deu para entender? Porque, como disse o pastor Luciano Subirá, para que você seja curado, não é outra pessoa. Porque quando nós somos ofendidos e nós não liberamos perdão, é a gente que fica matando tudo na cabeça e remoendo. E a gente estava passando mal, pressão sobe, dá taquicardia, dá tremedeira, dá fome fora de horário, dá enxaqueca. Aí tu devia chegar lá só numa ligação, ó, estou ligando para esse tipo de perdão, se eu fiz alguma coisa. Se tiver oportunidade presencialmente, é uma coisa, mas se está longe, é uma ligação. O perdão liberta o ofendido e o ofensor para a fruição da vida. Aí eu anotei aqui como está na sua revista, no parágrafo mais abaixo, não significa maçãs, que quer dizer obrigatoriamente, precisar trilhar a mesma cena do ofensor para provar que o que seja. O que o pastor está dizendo aqui? Eu não preciso trilhar. Todo mundo sabe que é uma trilha, né? Por favor, no mesmo caminho, vou melhorar. Porque a gente está esperando a pessoa não muda, irmão. Continua fazendo as mesmas besteiras. Eu vou andar com quem está errado, eu vou andar com quem está parando da Bíblia. Eu não vou andar com ela, vou andar com o certo. O autor ele foi bem claro aqui. Aí, como não tem na sua lição, isso aqui foi um comentário do pastor Josué Gonçalves, ele diz assim, ó, aquele que não perdoa, concede ao outro o direito de renascer em sua vida e de forma revolucionariamente nova, ainda que trilhem caminhos diferentes. Bom, quando eu li isso aqui, eu me lembrei exatamente desse meu testemunho simples. Quando eu liberei perdão, meus caminhos foram nunca mais cruzados. Ele foi para um lado e foi para o outro. Deus faz isso. Isso aqui não está na sua revista, está mais na revista do professor. Tá? Então, quando a gente libera perdão, o autor, o pastor João Caetano, colocou aqui que precisa trilhar o mesmo caminho. Porque as pessoas às vezes não mudam. Tem gente que não muda. Segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Um era para um lado, outro para o outro. Acabou o assunto. Tá? Mas deixar aqui bem claro. Mas nós, como crentes, nós temos que manter um ambiente sadio onde nós ficamos. Eu me lembro, até a esposa brigou comigo agora, eu te amo, mas eu me lembro quando eu estava na companhia, eu não deixava ninguém sair brigado. Porque a gente passava mais tempo na empresa do que outra coisa. A gente falava assim, até daqui a pouco, porque a gente saía meia-noite e no mesmo dia se encontrava de novo. Como é que é sair brigado? Se porventura você tem no seu relacionamento a pessoa que você vai ver todo dia, mantenha um ambiente harmonioso, para que possa sair brilho de Cristo resplandecendo em nós, as pessoas não terem força para aceitar a Cristo, que nós somos diferentes. Sempre manter as coisas harmoniosas. Família.
Família é uma bênção. De vez em quando vem nos abençoar. Mas quando vem, às vezes não quero falar agora, mas depois procura para falar no tempo oportuno. Porque a gente tem que estabelecer, principalmente dentro da nossa casa, que nós somos cristãos maduros. Para que muitas vezes as portas dos nossos cárceres emocionais estão abalados por causa das vezes que a gente não tem uma maturidade. E as maiores doenças, como eu falei aqui, desses homens que estudam muito bem o comportamento humano, e até pastores, o pastor Josué Gonçalves é um dele, muitas pessoas doentes porque não liberam perdão. E um cristão maduro, ele reconhece sua vilania, o que ele se conhece, e por essa razão entende que não existe outro motivo para liberar perdão. A gente tem que entender isso, nós estamos amadurecendo esse ponto. Tornam a ser repetido, como a lição falou, não é fácil. O diabo vai sempre lutar contra isso, porque ele sabe o potencial que Deus colocou dentro de nós, como igreja, como organismo vivo, e ele vai querer bloquear isso de todas e qualquer maneira. Está na sua revista, está na minha. Lê o que Spurgeon falou na conclusão da revista de ação. Spurgeon disse certa vez: ouça aqui, chocou minha alma 4 horas da manhã. Vamos até o Calvário para aprender como podemos ser perdoados e então permanecemos lá a fim de aprender como perdoar. Se você não se remeter à cruz de Cristo nessa hora, os cravos furando a sua mão, ele pendurado, ele maltratado, pela via dolorosa, por tudo, nós temos que voltar para a cruz de novo e ficar lá até aprender a perdoar. Porque quando ele perdoou, como nós já falamos aqui, ao ressuscitar o terceiro dia, Paulo disse: deu um nome que está acima de todo nome. E para terminar, estar pronto para perdoar, ter a disposição para pedir perdão, estimular e encorajar as pessoas à prática do perdão, é um sinal de sabedoria e de maturidade. Está na última estrofe da nossa revista. E para quem gosta de frase, eu escrevi uma frase aqui na revista às 6 horas da manhã. O que é o Evangelho se eu não tiver a oportunidade de praticar? O Evangelho é prática de vida. E perdoar é prática de vida. Jesus nos ensinou a perdoar. Ele nos mostrou na prática, e 1000 vezes pior do que alguma ofensa que a gente possa sofrer. Guarde isso nessa manhã. O que é o Evangelho? Chorei de novo aqui, para não errar. Se eu não tiver a oportunidade de praticar. Evangelho é prática de vida. Eu me lembro, pode colocar de pé que nós vamos orar. O pastor pode levantar a bênção apostólica. Samuel tinha falecido na outra escola dominical que estava no 15, devia ter 7, no 6. Quando 2 abençoados, um abençoado ficou pelo portão do condomínio, com 2 garrafas comigo daquela bebida que desce quadrado. E ele correu para abrir o portão e disse: Deus te abençoe. O moço deu uma travada. Por quê? Ele viu o pai fazendo isso. Ele viu o pai falando: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Eu nunca, até com vocês aqui, eu faço lá fora. Como é que foi o seu dia? Sua família está bem? Está tudo bem? As pessoas param assim. Um dia eu fui almoçar na Barra da Tijuca. Aí cheguei na moça, que era mais de 2 horas, e quando você vive nesse local assim, as pessoas são mais papo muito rápido. Quem tem trabalho com essas pessoas, até a aula mesmo não demora nem 1 minuto, eles falam tudo 10 segundos, mano, impressionante. Aí cheguei para a moça, ainda tem comida? Tem. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Família, tudo bem? A moça assim, o cardápio estava assim, ela olhou para mim assim. Ela falou: por que ninguém pergunta se você vai ver isso? Chega ali, quero um frango à parmegiana, quero um bife, quero não sei o que, e compra embora. Por onde nós andávamos?
Vale a pena. Vale a pena. Que respiramos a palavra todos os dias. Praticamos o Evangelho todos os dias. E você vai ver quando você passar na rua, as pessoas vão olhar. Essa mulher, esse jovem, esse homem é diferente. Você não vai pregar a Assembleia de Deus, você não vai pregar a igreja, nem uma palavra assim, você é crente. Vai falar assim, você é crente, pelo seu andar, pelo seu caminhar, pelo jeito que você se comporta. Deus abençoe você nessa manhã. Deus abençoe tua casa, tua família, de repente que está vendo também. Pratique perdão. Quem é o maior beneficiado é você e eu. Tá? Vocês viram que porventura o nosso pastor não está presente, porque foi um corre-corre nessa inauguração do Vasconcelos. Ele com certeza deve estar acordado, acho que preparando a mensagem, né? Para hoje à noite é Santa Ceia. Não falte, como Santa Ceia não é uma ordenança divina, é um mandamento, para que nós possamos lembrar a morte de Cristo até que Ele venha, se possível, traga uma pessoa, convide, manda um convite, para que possamos ganhar almas para Jesus, porque quem ganha alma sabe o é. Então, você dá o prazer das pessoas ter a graça de Deus, o nome da atitude do livro da vida, como você tem. Tá? Vem às 19 horas, começa o nosso culto. Teremos lá em Vasconcelos, onde foi uma bênção, quero aqui ratificar como o irmão Celso falou. Irmãos, aquele lugar vai ficar mais cheio que Campo Grande. Eu sei o que eu estou dizendo. Estava lá ontem, o ambiente, as pessoas, sabe, o local espiritual que estava ali, vai vir muitas pessoas para a igreja, para a glória. Você vai ter dificuldade, vai ter impasse, não implantou a igreja, o diabo já fica furioso, porque você vai libertar dos vícios, os lares vão ter harmonia, vai ter paz, vai ter graça. Só que quando a igreja chega, o diabo se levanta, de uma forma ou de outra. Mas nós continuamos orando por Vasconcelos, pelo pastor Paulo, que está lá junto com o pastor Williams e suas esposas, para que Deus possa dar graça, sabedoria, e podemos, avisa aqui nós, aqui para a gente não ficar com saudade, vai lá em Vasconcelos, vai lá, ajuda lá o pastor Claudinei, você é amigo, eu sei que o pastor Daniel também falaram isso, do coração que eu estou falando aqui, para que você possa, porque nós somos uma igreja só, um propósito só. Tá? Vamos orar para nós, agradecendo que o pastor Claudinei vai dar a bênção apostólica. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu favor para conosco. Deus, o que não fosse o teu amor e a tua graça envolvida nisso tudo, como a tua palavra diz que o Senhor entregou o nosso Filho por nós, para nos perdoar, nos reconciliar para com Cristo. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te pedimos ao Pai, se porventura nessa manhã possa ter algum problema em pedir perdão, que ele ache graça e favor do céu sobre encontrar com essa pessoa, fazer uma ligação, para que possa sair daqui, para ela ser abençoada por ti mais do que já é. Porque, ó Pai, não temos nenhum problema em adorar a Ti, mas queremos andar conforme a Tua palavra. Deus, nos dá forças a cada dia mais, que as ofensas que vierem daqui para frente, nós possamos também saber com maturidade pedir perdão, para que o Teu nome, a Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas e as pessoas vejam que nós praticamos o Evangelho de Cristo nas nossas vidas, Senhor. Deus, abençoa o Teu povo, leva o Teu povo em paz, em segurança, amparado por Ti, e nos traz, ó Pai, de noite para o culto de Santa Ceia. Deus, em nome de Jesus, como o nosso pastor que está ministrando a palavra, os louvores que serão entoados. Deus, em nome de Jesus, traz o teu povo para cear e lembrar do teu sacrifício na cruz. Deus, em nome de Jesus, que haja graça sobre nós essa noite, que haja manifestação do teu poder, da tua glória, da tua presença sobre nós, da graça, autoridade sobre o anjo da tua igreja aqui em Campo Grande. Deus, dá uma palavra revelada para ele, para os nossos corações, que a palavra não saia da mente, do coração do teu ungido, mas que saia do teu trono, da tua graça, da tua glória, para ele, através do teu Espírito Santo, que ele possa transmitir para a tua igreja com graça, com sabedoria, com autoridade, com veemência, e a tua palavra possa habitar em nossos corações e sair daqui para praticá-la e mostrar que o Senhor vive e reina para o teu tempo, que o Senhor é um bom tesouro
delas está aqui, aonde eles estiverem no seu lar assistindo online, que eles recebam a graça, a bênção sobre o Senhor, que os lares deles sejam abençoados, que eles comecem a sentir a partir de agora a tua presença sobre os lares deles, que eles chegam aqui te adorando e celebrando